inauguração da Casa Belmiro Siqueira, a Casa do Administrador. Eu, como administrador, tenho grande satisfação e orgulho de chamar para presidir esta cerimônia aquela que, pelo seu empenho, pelo seu espírito de sacrifício, por toda a devoção que ela sempre teve, eu a conheço há muito tempo, por toda a devoção que ela sempre teve pelo administrador e pela função de administração em nosso Estado e, por que não dizer, em nosso país, procurando fazê-la sempre uma função moderna, participativa, visando os melhores interesses, a esta criatura realmente fantástica. E peço, embora estejamos aqui numa via pública, mas a via pública também requer a administração, o lugar do administrador é em todas as partes, a esta criatura fantástica, a quem eu respeito e admiro profundamente por toda a obra de toda uma vida, para presidir esta cerimônia, ninguém melhor do que uma grande mulher, uma grande figura humana, Gilda Nunes. Olha, eu não sou de discursos, eu só queria dizer a vocês que eu estou muito feliz e é com muito orgulho que eu inauguro a Casa Belmiro Siqueira. O restante da cerimônia estará no quarto andar. É para botar Você estava aí ocupado na mão. Gilda? Mas me ajuda. Nossos colegas do Para darmos início a esta cerimônia, eu passo a palavra à presidente do CRA da 7ª Região, a administradora Gilda Nunes. Boa noite. Gostaria de iniciar agradecendo a presença do presidente do Conselho Federal de Administração, Dr. Gilmar Pacheco, e a cada um dos meus colegas de todos os estados do Brasil que estão aqui presentes. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu não poderia deixar de agradecer também a presença dos dirigentes sindicais, das autoridades e a todos os nossos amigos e administradores que vieram aqui prestigiar a inauguração da nossa sede. Neste momento também, eu não poderia deixar os nossos sinceros agradecimentos a todos os funcionários do Conselho, aqui representados por seus dois diretores, Leonardo e Emilton, que se desdobraram nesse dia para podermos inaugurar a nossa festa. Entendeu, Leonardo? Eu gostaria também de agradecer a presença dos conselhos profissionais de outras profissões aqui presentes. A nossa profunda gratidão e respeito à construtora Chiara Martins Engenharia, na figura do nosso amigo Carlos Augusto Cacau, do nosso amigo Tucano, Antônio Carlos, e o Arnaldo, que já está lá escondidinho lá dentro. Muito obrigada a vocês.
Bom, eu gostaria também de fazer um agradecimento especial ao nosso fiscal engenheiro da obra, o Gilson Pérez, que está escondidinho, que foi tanto fiscal da obra que ele acabou fiscalizando aqui a área e o conselho. A gente não sabia mais quem é que ele estava fiscalizando, se ele ajudava a gente, ajudava a empresa, de tanto que ele fez auditoria com a gente. Eu não poderia também esquecer de todos os membros do plenário do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, que sempre contribuíram para alcançarmos nosso objetivo. Muito obrigada a vocês todos. Muito obrigada pela compreensão, pelo apoio e pela dedicação de todos vocês. A Selector Recursos Humanos, que nos auxiliou, nos apoiou nessa inauguração, a IBM, a Golden Cross e especialmente ainda a EM, que está nos servindo o coquetel. Muito obrigada também. Ao comando do 6º Batalhão da PM, nossa gratidão pelo reforço policial que estamos prestando. Este encontro, para a inauguração da Casa do Administrador, reflete muito a atitude pessoal e o estilo do professor Belmiro Siqueira, patrono da profissão de administrador e que merecidamente dá nome à nossa sede, Casa do Administrador Belmiro Siqueira. O professor Belmiro, pessoa extremamente modesta, profundamente sábio, humano, amigo, a quem sempre considerei como meu segundo pai, pautou toda a sua vida na simplicidade, daí a nossa opção por esta reunião ter um caráter íntimo, afetivo e cordial. Incorporando o exemplo do professor Belmiro, temos a certeza de que este prédio é a materialização, é um marco decisivo na afirmação de nossa profissão no Rio de Janeiro, a qual ele, Belmiro, se dedicou a vida inteira. A Casa do Administrador é agora uma realidade ideológica, conceitual, operacional e administrativa. Assim como o ser humano busca obter sua casa própria como objetivo de estrutura de vida, uma profissão cresce e se afirma, se fortalece e se enriquece na hora em que consegue também obter a sua casa própria. Mais do que um marco, um símbolo, a Casa do Administrador Belmiro Siqueira se transforma na trincheira de luta da profissão que cada vez mais se impõe no cenário de nossa sociedade. A crise brasileira, já diagnosticada por todos nós, é ética, econômica, moral, política e fundamentalmente gerencial e administrativa. A nossa certeza é de que com esta casa estamos dando um passo decisivo no aumento da consciência da sociedade brasileira, na necessidade de adoção da administração profissionalizada. O professor Belmiro Siqueira gostava de usar a expressão: dos sonhos nascem os impérios. Um dos sonhos do professor Belmiro Siqueira era a criação da Casa do Administrador. Hoje, este sonho de Belmiro Siqueira se transforma verdadeiramente em realidade. Este é o nosso império. Muito obrigada a vocês. Após as palavras de Gilda Nunes, presidente do Conselho Regional da 7ª Região, é com prazer que convocamos para falar o presidente do Conselho Federal de Administração, Dr. Gilmar de Almeida. Bom, dada a informalidade da solenidade já ressaltada pela presidente Gilda, eu só tenho aqui a parabenizar a idade. Se torna grande, precisa de ter um maestro, precisa de ter um condutor. E esse condutor está na pessoa da presidente Gilda, que soube, durante esses últimos 3 anos, né, de início do projeto até hoje, a inauguração da obra, tocar esse empreendimento. Empreendimento como esse, com a presença hoje aqui de quase todos os regionais do Brasil, Conselhos Regionais de Administração do Brasil, servirá, eu tenho certeza, de incentivo para aqueles regionais que já iniciaram seus projetos de construção da sede própria,
para aqueles regionais que têm as suas sedes próprias, pretendem ampliá-las, como para aqueles pequenos regionais que, embora não tenham projeto e ainda não tenham sede, têm os seus sonhos de um dia ter uma sede. Que a inauguração dessa sede e a festa dessa noite sirva de incentivo a todos vocês, colegas de regionais, dirigentes de conselhos regionais. Muito obrigado. Parabéns a todos. Professor Delmiro Siqueira. Meus amigos, minhas amigas, companheiros, colegas, não sei se vou conseguir terminar esse discurso, mas vou tentar. A Junta colocou de forma muito feliz a ideia, a noção, o conceito de que isso reflete a forma como estamos fazendo essa inauguração, reflete muito do espírito, muito do clima, muito da postura pessoal de Delmiro Siqueira. Voltado para o trabalho, comprometido com a tarefa, comprometido com os sonhos em transformá-lo em realidade, né? Mas ele não era muito chegado aos saramaleques, às badalações, e tinha uma postura, não que isso não lhe agradasse, mas ele era tímido em relação a isso. Acho que esse sentido, a forma como estamos inaugurando essa série, significam, de fato, um caminho importante, um novo passo que começa a caminhar, né? Centrado na figura de Delmiro Siqueira, patrono da profissão, pessoa que influenciou a todos nós, administradores, em quaisquer lugar desse país. Eu gostaria de destacar, e faço isso com muita consciência, que estou representando nesse momento o plenário e o conjunto da categoria aqui no Rio de Janeiro, a importância da ajuda na realização deste evento e desta inauguração. Isso não são meramente palavras simbólicas, protocolares, simpáticas, não. Acho que reflete de forma muito clara aquilo que está expresso naquela faixa que ela não sabia que queria tirar, que nós não deixamos. O reconhecimento do plenário e da categoria pela determinação, pela obstinação em fazer essa obra com tanta diversidade e com tantos adversários. Um que era contrário era eu. Né? Como eu briguei, você é testemunha, né, Ida? Aí os outros também. Então, eu não acreditava. Né? Talvez ao contrário do que eu ouvi, eu não acreditava que os sonhos nascem em pé. Vejo hoje que é assim. Eu entrei na mão de coisa. Certamente não herdei as qualidades de Delmiro, mas herdei essa fragilidade da mão. Construir realmente essa sede numa situação de crise em que a sociedade brasileira vive, contando com os difíceis recursos de 2 MPR inicialmente. Só esse ano que as coisas mudaram. E mais, com o plano Collor, que prendeu o dinheiro do Conselho, né, e está liberando em rápidas parcelas, somente com a ajudinha do Federal. Né? E isso foi conseguido com a compreensão de muitos conselhos e essa obra está sendo concluída. Mas, meus amigos, a crise brasileira ficou um exemplo importante para nós. Mesmo na adversidade, mesmo com todas as dificuldades, o Conselho de Administração foi bem sucedido na construção dessa obra. Então a gente começa a verificar que a crise brasileira, como disse Gilda, é gerencial, é política, é econômica, mas é de gestão. E acho que nesse momento nós, brasileiros, talvez não tenhamos nem compreendido, nesses 2, 3 últimos anos, o como mudamos a nossa estrutura de pensar. E posso testemunhar isso como parlamentar. Entre o tipo de pressões e demandas da sociedade que recebíamos há 2, 3 anos atrás e que recebemos hoje. A qualidade mudou, o enfoque mudou, a natureza do tipo de perspectiva também mudou. E mudou o que há no Brasil, e não importa, inclusive, a dificuldade gerencial do governo, dos governos em geral, do presidente deste país, da gestão pública. Houve um avanço, houve uma descontinuidade no processo histórico.
talvez o marco da derrubada do Muro de Berlim, as exigências da sociedade, as demandas da sociedade são extremamente diferentes. Talvez o que esteja faltando nesse momento seja exatamente a capacidade administrativa, gerencial de gestão, de utilizar esses conceitos novos que estão na cabeça das pessoas e transformá-los em realidade. Talvez seja a incapacidade de transformar o que hoje é tecnicamente novo em economicamente produtivo. É fantástico como se mudou. E a hora que esse país conseguir operacionalizar os novos princípios, os novos conceitos, as novas formas de pensar que tem hoje, e que talvez a maior parte das pessoas e da população ainda não se conscientizou disso, e ele pode dar inúmeros exemplos, se quisermos discutir questão de estatização, de privatização, em todos os campos a gente vai verificar uma mudança incrível da estrutura de pensar das pessoas e das demandas que são colocadas pela sociedade. Então, acho que nesse sentido, o Conselho, o sindicato, o conjunto da profissão, dá um passo importante quando instala casas próprias, casa do administrador, que não é apenas um conceito físico, mas é um conceito ideológico, fundamentalmente ideológico, é uma ideia, é um programa, é um compromisso psicológico de conseguir atuar as entidades da profissão de forma sinérgica, potencializada, buscando um objetivo comum. E nós estaremos com isso certamente, estaremos contribuindo para aumentar o nível de consciência da sociedade brasileira, em saber operacionalizar estes conceitos que estão hoje disseminados na sociedade. E um deles, fundamental, é a necessidade definitiva de uma melhor competência gerencial no setor público e de uma melhor competência gerencial e administrativa no setor privado brasileiro. Porque até agora, mesmo o setor privado vivia em função, grande parte do segmento econômico do país, vivia em função de conceitos antigos, já superados inclusive nos países da cortina de ferro, que não existe mais. E a gente verifica hoje, se a gente comparar com a situação da Itália, que é um país fantástico, mas que vai viver uma crise porque não está conseguindo superar os conflitos antes de 1989, enquanto a Espanha, que é um país socialista, presidido por um país socialista, está conseguindo superar isso, está conseguindo, inclusive, fazer a ideia, o novo conceito do socialismo de mercado, da sociedade de mercado, socializada com justiça social. E isso não é obra apenas de conceito, de ideia, mas é fundamentalmente um conceito, uma forma, a capacidade que as pessoas têm de transformar ideias no trabalho em resultados. Acho que Gilda, que passou uma fase difícil, com uma doença delicada, grave mesmo, em nenhum momento se esmoreceu dessa determinação e desse compromisso de realizar o conselho, de fazer esta casa, de trabalhar pela profissão. Então, acho que, nesse sentido, esse reconhecimento não pode ser deixado de lado, não pode ser minimizado, porque ele representa um exemplo muito concreto a cada profissional, a cada ser humano, da determinação, da obstinação e de que aquela ideia que Belmiro usava, que os sonhos nascem de império, se realizam através do trabalho, através do envolvimento, através do compromisso que as pessoas têm com as suas missões. Meus amigos, as sociedades e as organizações são como as mulheres, elas não se fecundam dormindo, elas se fecundam com trabalho, com participação, né? As sociedades avançam quando cada um pergunta não o que você vai fazer por mim, mas o que eu vou fazer para contribuir, para transformar essa realidade. E acho que, nesse sentido, nós, administradores, temos uma responsabilidade fundamental na transformação da sociedade brasileira, porque nós temos a responsabilidade de dar resposta à democratização da sociedade, à democratização do Estado brasileiro, ao desaparelhamento, né, dos órgãos administrativos, dos órgãos sindicais, dos órgãos representativos dos mais diferentes níveis, da participação política, porque nós precisamos resgatar o conceito de cidadania, que se perdeu nesse país, e junto com o conceito de cidadania, indiscutivelmente estará
a participação, a cogestão, a voz do trabalho, a voz do trabalhador na gestão administrativa, na gestão pública, na empresa privada também. E isso, meus amigos, que é um anseio da sociedade, será viabilizado pelo profissional de administração. Se ele não o fizer, outros farão, porque essa é uma necessidade do conjunto da sociedade brasileira. Para encerrar, eu gostaria de dizer uma palavra, eu tenho dificuldade aqui de concluir, eu estou falando não apenas de meu nome, estou falando em nome do meu irmão, Johnny, da minha irmã, Betty e Catan, estou falando em nome de minha mãe, dos netos, netas, netos. E eu gostaria de dizer que eu tive uma oportunidade, tenho um companheiro do Espírito Santo aqui, e a primeira vez que homenageou o nome de Belmiro Siqueira com cargo de administrador foi exatamente o Espírito Santo. E o papai estava presente, eu também. E na oportunidade, eu vou segurar. Na oportunidade, o Belmiro falou muitas coisas interessantes. Não chora não, que eu choro. Mas na oportunidade, o Belmiro falou o seguinte, que, ele dizia o seguinte: o meu corpo está de pé, mas a minha alma está de joelhos. E que daqui a muitos anos, muitos já ouviram essas expressões, eu me lembrarei com uma saudade entranhável e deleitosa este momento que vocês estão me proporcionando. Esse momento aqui agora é como se fosse uma estrelinha num céu recamado de estrelas. E assim que eu levarei essa lembrança. Obrigado. A palavra agora está aberta. Já temos um primeiro candidato a falar, que é o Dr. Walter Lemos, do CRA do Rio Grande do Sul. Serei breve. Eu gostaria de, em nome dos administradores do Estado do Rio Grande do Sul, nesse momento, cumprimentar os administradores do Estado do Rio de Janeiro por esta obra. Nós temos lá no Sul um pensamento que é refletido que as coisas acontecem quando há trabalho, há dedicação, há entusiasmo. Eu até poderia dizer que, mal lembrando meu tempo de infância, eu costumava, muitas vezes, admirar um pássaro que todos nós conhecemos, que é o João de Barro, arquiteto essencial da natureza, engenheiro, por que não dizer também administrador. O João de Barro, ele, através do seu trabalho, do seu talento, construía suas casas dentro de um determinado tempo, prevendo as intempéries da vida e até o crescimento das suas famílias. E como ele fazia isso? Ele se direcionava de um determinado banhado onde tinha o barro a um ponto certo e firme, e ponto a ponto ia construindo e erguendo sua pequena casa. Às vezes eram 1, 2 e até 3 ou 4 andares que eu conseguia observar perfeitamente. Pois bem, voltemos à nossa categoria profissional e à nossa classe e à nossa entidade. São entidades sem recursos financeiros, são entidades que trabalham com recursos escassos, mas indiscutivelmente
a maioria delas, sinceramente, trabalha com pessoas que se dedicam à causa da profissão. O exemplo de João de Barros serve perfeitamente, nesse momento, para esse prédio e para a Gilda. Pouco a pouco, passo a passo, tijolo a tijolo, foi abrindo valas, criando estruturas, fundações e erguendo prédio. É evidente que todos, um pouquinho de todos tem aqui nesse prédio, indiscutivelmente. Um pouco de cada um de vocês. E nós que estamos fazendo praticamente a mesma coisa, reconhecemos com muita profundidade este momento que vocês estão vivendo. Esperamos todos nós que sejam todos felizes nesta casa que relembra o professor Teodoro Siqueira. Obrigado. Convocamos agora o Dr. João Buco, que falará em nome do Sindicato dos Administradores. Autoridades, convidados. Falou-se tanto em império que nesse momento devo ceder ao império da consciência. Muito se disse aqui de família. Nesse plano, talvez plagiando um pouco do que me antecederam, queria situar assim como uma espécie de cunhado da Dona Hebe, tio do Wagner e tio segundo da Gilda, pois que, por todos os motivos, sempre tive em Emílio Siqueira, além de um paradigma, de um modelo, de um companheiro de todos os momentos, mais do que tudo isso, um verdadeiro irmão. Qualquer coisa que se dissesse a respeito de Emílio Siqueira ainda seria pouco. Homenageá-lo como patrono da profissão, para todos os que viram essa profissão nascer, nos inícios da tentativa de fazer da administração pública algo sério, infelizmente esquecido depois. Ainda seria pouco, pois que Belmiro, muito mais do que um modelo a seguir, era exatamente o que essa casa representa. Era um eterno ideal e mártir. Tem sido repetido de sua sabedoria uma pequena e importante expressão. Quando consultado, sabendo-se cardiopata grave, a respeito de que por que trabalhava tanto, ele dizia e repetia: é que se parar eu morro, e prefiro morrer vivendo. Dona Hebe, Gilda, Wagner, Pequi e Caçamba. Ah, 6 anos também está lá. Pesados colegas, não poderia o Sindicato dos Administradores do Estado do Rio de Janeiro deixar de trazer nesse momento sua palavra sentida de homenagem à inauguração desse ideal em marcha. Ideal de todos nós, colimado na figura do nosso patrono, mas realizado por outra figura excepcional de administradora, por todos os seus talentos, por todas as suas capacidades e também por todas as suas modéstias. Essa nossa tão querida sobrinha Gilda Nunes. O Sindicato dos Administradores gostaria de, neste momento, lembrar que na ideia do ideal em marcha existe um propósito, uma definição e uma certeza grandiosa, que é a certeza de que nós realmente só poderemos ocupar a nossa parcela, o nosso setor, na estrutura dessa sociedade corporativa,
se nos definimos dentro daquilo que Wagner Siqueira um dia, muito apropriadamente, disse, que ordem é o progresso. Eis que, ao conjugar esforços, de um lado do órgão que registra e fiscaliza a profissão, de outro, o órgão que o representa, a profissão cresce, ganha em poder, se estrutura e se prepara para o grande arremesso da conquista desse lugar. Nenhum de nós, administradores antigos como eu, jovens como vocês, tem a menor dúvida quanto a isso. Essa ideia, caros do administrador, colima o nosso ideal. Conselho e sindicatos, conselhos e sindicatos, devem seguir geminados, porque lhes é própria a mesma essência. E essa essência é de mostrar que não existe sociedade organizada sem administração consequente. E a administração, infelizmente, ainda que outros não julguem assim, não pode ser imposta aos amadores da profissão. É uma técnica, é uma ciência, é uma arte que só deve, em defesa do interesse coletivo, ser exercido por aqueles que devidamente capacitados estão a não iludir ao público e a não iludir sequer ao serviço público, servindo ao público e não servindo-se do público. É de Belmiro também um ensinamento que hoje devia estar latente e gritante no nosso entendimento. Dizia Belmiro, certa feita, e repetiu outras tantas, que não existem funcionários públicos demais. O que existem é serviços de menos. Na hora em que o governo massacra hediondo e torpemente a figura do funcionário público, tentando eliminá-lo para assim resolver os seus problemas demagógicos de corrupção, é preciso lembrar que num país milionário da miséria, milionário da carência, milionário das ausências de participação do Estado na construção das realidades, o serviço público, por mais funcionários que tenha, ainda terá, se bom senso houvesse, se bem administrado fosse, serviços, ainda assim, reduzidos diante da grandiosidade dos milhões com que se definem hoje os problemas brasileiros. E é mentira dizer que o Brasil tem funcionários públicos demais. Os outros países, proporcionalmente à sua população, têm muito mais funcionários públicos do que o Brasil. E isso não sou eu que digo, estou plagiando meu amigo Siqueira. Mas, minha querida Gilda, meu querido Wagner, vocês foram, no meu modesto entender, decano que sou, da atual diretoria do sindicato, sou o mais antigo dos diretores em sequência de mandato. Vocês foram também paradigmas da profissão. Eu não sei, Wagner, se você é filho do Belmiro. Eu hoje prefiro pensar que Belmiro era seu pai. Eu não sei, Gilda, se você é filha adotiva de Belmiro. Sinceramente, eu penso que você hoje, Belmiro hoje, se orgulharia de ser teu pai adotivo. Mas, companheiros, hoje é um dia de festa. E se nos penetra esse justo sentimento de saudade, é porque esse mesmo sentimento traduz aquilo que nós devemos transformar em processo. Vamos seguir juntos, irmanados, geminados, mais do que irmanados, porque sindicatos e conselhos são gêmeos na busca da solução dos nossos problemas. Porque só assim conseguiremos realizar os anseios de Belmiro Siqueira e construir a verdadeira ordem que é progresso, a ordem dos administradores do Brasil, com base no que hoje se aqui inicia, a ordem dos administradores do Estado do Rio de Janeiro. Pois bem, que sigamos e que o exemplo de Belmiro seja uma vez mais o nosso ideal em março.
Agradecendo as palavras do administrador João Cuco, do Sindicato dos Administradores do Rio de Janeiro, queremos lembrar a todos que o coquetel de inauguração continua e damos por encerrada essa sessão de inauguração. Agradecendo a todos a presença, a confraternização e o apoio. Podem dançar também, por favor. A razão pela qual não foi obrigado a andar.